Eu sou a Liv e nós vamos falar acerca dos transportes e fluxos de informações. Nosso grupo é composto por Arthur Stefanato, Eduardo Pereira, Gessiane Vieira, Gustavo Turino, Júlia Conrado, Milena Deloni e Rafael Alemães. Nosso foco principal serão 2 continentes, Europa e Oceania. Eu vou fazer uma breve introdução acerca das características da Europa. Entre elas, a gente pode citar a sua localização, que fica ao oeste da Ásia e ao norte da África. Esse continente é constituído por 50 países. Entre eles, podemos citar o Reino Unido, a Alemanha, França, Portugal. Ele é o segundo menor continente, ficando atrás apenas da Oceania, que iremos citar nesse trabalho. Esse território é cortado por golfos, ilhas, penínsulas, estreitos e mares, e possui os mais sofisticados meios de transporte do mundo, que veremos mais à frente. Bom, a Europa é uma rede de transporte rápida, eficiente e integrada que apresenta o mais alto grau de desenvolvimento do mundo, assim como na Ásia. É também caracterizada por constituir várias infraestruturas e serviços que a fazem funcionar, como estradas, vias férreas, portos, aeroportos, meios de navegação, plataformas intermodais e condutas de transporte de produtos. E no caso da Europa, o modal terrestre é muito utilizado, principalmente as ferrovias e as rodovias. O continente conta com modernas ferrovias, além de trens, metrôs de grandes velocidades, bastante conservados e que garantem transporte de qualidade. Essa operação ferroviária europeia está baseada em pátios de triagem nos principais entroncamentos ferroviários, de modo que as esperas sejam reduzidas, aumentando assim a velocidade de deslocamento. E também nesses grandes pátios de triagem, pode-se encontrar mais de 100 quilômetros de linhas ferroviárias, abrigando mais de 5.000 vagões, que formam centenas de trens diariamente. As hidrovias, elas interligam principais, sendo que a Holanda ela tem o maior porto europeu e recebe carga de todo o mundo, fazendo o processo de distribuição, na maioria dos casos, aos demais países. Para isso, vários rios foram adaptados à navegabilidade, com a construção de canais, permitindo a comunicação entre diferentes bacias hidrográficas. Então, o setor marítimo ele representa 75% das transações comerciais da Europa com outros países e 45% do transporte de mercadorias no interior do país. Conta também com um sistema que engloba uma rede de rios e canais, uma rede de ligações e ramificações, infraestruturas portuárias e sistemas eficientes de gestão de tráfego. A Europa é também uma das regiões do mundo com maior densidade portuária, pois ao longo de cerca de 70.000 quilômetros de orla costeira da União, existem mais de 1.200 portos marítimos comerciais, que são os principais nós da rede comercial mundial, uma vez que lidam com cerca de 3/4 do comércio de carga da União Europeia, com países não pertencentes a ela, e com mais de 1/3 do transporte de mercadorias. Embora a União Europeia dependa fortemente dos seus portos para as trocas comerciais com o restante do mundo, eles também desempenham um papel essencial no mercado interno, no qual o transporte marítimo de curta distância, que representa como alternativa as vias de transporte terrestres saturadas e o meio de ligações às zonas periféricas ou insulares, caracteriza-se por 60% do tráfego portuário de mercadorias na União Europeia. Nos anos 70, teve início um fenômeno chamado pelos especialistas de Terceira Revolução Industrial. Nesse processo, a informática tornou-se mais popular, além do impulso no que se refere ao desenvolvimento das comunicações e da microeletrônica, fazendo com que novas tecnologias chegassem ao mercado. O setor do meio das comunicações social desempenha um importante papel econômico, social e cultural na Europa. Isso porque ela dispõe de uma forte indústria de meios de comunicação e emprego, e desempenha um papel importante na transmissão do modo de vida, história, cultura e valores europeus. Com isso, de acordo com o site Telesíntese, os dados mostram que a Noruega, a Suíça e a Islândia, 99% das casas possuem internet, seja ela banda larga fixa, móvel, via satélite. Com a pesquisa realizada em 31 países, a gente consegue perceber que a Europa é o continente mais conectado do mundo. Aqui eu trouxe uma tabela que mostra a porcentagem de uso de redes sociais em alguns países da Europa. O Reino Unido está em primeiro lugar, com 67%. E as redes sociais mais utilizadas são o Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter e alguns outros.
A Alemanha é um país possui um pouco mais de 82 milhões de pessoas. E na lista citada, a gente pode ver que cerca de 46% de todos os alemães usam redes sociais. Em comparação com outros países europeus, essa porcentagem é um pouco baixa, mas em número, 37 milhões utilizam redes sociais nesse país. E o mais famoso por lá é o Facebook. Agora eu trouxe um gráfico que mostra o que mais é consumido em questão de informação por faixa de idade. A gente pode perceber que os jovens utilizam muito mais as redes sociais como fonte de informação do que o jornal, a televisão e o rádio. E pessoas com 50 anos ou mais, nessa faixa etária, utilizam muito mais a televisão. E o jornal é uma fonte pouco usada, independente da idade, nesse lugar. Inicialmente, nas últimas décadas do século XV até o início do século XVI, os meios de transporte eram limitadores do alcance das práticas comerciais, até mesmo na comercialização de produtos perecíveis. O desenvolvimento da navegação marítima permitiu, além da expansão colonial europeia, uma maior amplitude em termos comerciais, passando a integrar diferentes regiões do planeta por diferentes rotas. Os transportes são um setor econômico importante, representam 4,8% do valor acrescentado bruto dos 28 países da União Europeia no seu conjunto, ou seja, 548 mil milhões de euros, e oferecem mais de 11 milhões de postos de trabalho na Europa. Setor ferroviário. Qualquer operador ferroviário licenciado pode prestar os seus serviços em qualquer país da União Europeia. A rede ferroviária de alta velocidade cresceu rapidamente nos últimos anos, poupando aos passageiros tempo e dinheiro. Aguardem-se outras melhorias para breve. Atualmente, a Europa conta com 216 mil quilômetros de linhas ferroviárias, mas, diante da burocracia, exportadores veem no transporte rodoviário uma opção mais econômica. A cada tonelada de carga transportada por trem, 3 são levados por caminhões pela Europa. Alguns países, no entanto, se destacam. Na Áustria, 42% da carga é transportada por trens, enquanto a fatia chega a 60% na Letônia. Das grandes ferrovias mundiais, mais de 30% são localizadas na Europa. Lá, existem ferrovias transcontinentais e transsiberianas. Setor rodoviário. Os caminhões de mercadorias passaram a poder operar em outros países para além dos países de registro, reduzindo-se assim o número de trajetos de regresso em vazio. Esta flexibilidade encoraja a concorrência, aumenta a qualidade de serviços de transporte de mercadorias e passageiros, reduz os seus custos e reforça sua eficiência, diminuindo consequentemente a poluição. Os níveis de segurança foram também melhorados graças à adoção de normas técnicas uniformes. Setor aéreo. Voar tornou-se mais fácil e barato, com novas companhias aéreas, mais rotas e centenas de voos a ligar numerosos aeroportos em toda a Europa. A criação do Céu Único Europeu ajudará a prosseguir nesta via. Ao abrigo dos denominados Acordos de Céu Aberto, qualquer companhia aérea europeia pode viajar de qualquer aeroporto de um país da União Europeia para uma cidade de outro país. Foram igualmente assinados acordos desse tipo com os Estados Unidos, Canadá, Israel, os países dos Balcãs, Marrocos, Jordânia, Geórgia e Moldávia, e são previstos outros para breve. Setor marítimo. 75% das transações comerciais da Europa com outros países e 40% do transporte de mercadorias no interior da Europa são feitos por via marítima, e, anualmente, cerca de 400 milhões de passageiros utilizam as vias navegáveis europeias. A abertura do mercado marítimo permitiu às companhias de navegação operar livremente em outros países para além do seu país de origem. Em 2014, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram ao acordo no sentido de promover, até 2025, a construção de uma rede de postos de abastecimento de gás natural, liquefeito, nos principais postos marítimos integrados na rede transeuropeia, bem como o abastecimento de eletricidade a partir da rede terrestre. O transporte hidroviário é muito utilizado para o movimento de cargas anualmente. As navegações fluviais são intensas, destacando-se os canais artificiais que ligam diversos rios. O porto de Roterdão é o mais importante do mundo, devido à sua intensa movimentação. Está localizado na Holanda. Sistemas de informação. O século XX foi o século da comunicação.
Devido aos avanços nos meios de comunicação, o contato entre os lugares e povos do mundo ficou mais fácil. A comunicação se tornou simultânea, havendo transmissão e recepção ao final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental tornaram-se pioneiros nas pesquisas de tecnologias de comunicação. 78% da população tem acesso à internet. O DSL, que em português significa linha digital de assinante, é uma família de tecnologias que são usadas para transmitir dados digitais sobre linhas telefônicas. Continua a ser a tecnologia de acesso fixo mais usada por lá. Satélite é a tecnologia com maior cobertura, 99,4%, seguida da LTE, 96%. LTE é o acrônimo utilizado para Long Term Evolution, nome dado ao padrão de comunicação da quarta geração, 4G. Os dados europeus mostram que não apenas o acesso à banda larga de qualquer tipo está universalizado, como a banda larga fixa também está. Lá, 97,5% das casas têm uma conexão fixa de internet. O percentual não reflete a desigualdade entre os países. Por exemplo, enquanto Malta tem 100% das casas com acesso possível a um plano de 100 megas, na Itália não são nem 20% das residências. Tipos de transporte. Transporte marítimo. É usado para transportar cargas de todos os tipos. É mais recomendado para cargas de baixo valor agregado. Vantagens. É bastante seguro, pois tem baixo risco de furtos e perdas de mercadoria e o custo do frete compensa. Desvantagens. Prazos de entrega mais longos e o custo elevado com o seguro da mercadoria. Tipo de transporte ferroviário. Assim como o modal marítimo, esse transporte é bastante usado para transporte de grandes volumes de mercadorias. Vantagens do modal ferroviário. Baixo custo pelo pouco gasto em combustível, transporta cargas pesadas. Desvantagens. Possui rotas fixas e inflexíveis, tem mais possibilidade de perda de mercadorias e pode depender de outro modal. Transporte aéreo. A principal característica desse modal é a agilidade na entrega de mercadorias. Vantagens. Percorre longas distâncias em menor tempo e não se atém a trânsitos e afins. Desvantagens. Limitação na quantidade de mercadorias e um custo mais elevado. Tipo de transporte dutoviário. O transporte dutoviário se dá pela implantação de dutos e tubos subterrâneos, submarinos e similares. É possível pelo controle da pressão inserida nesses dutos. Vantagens. Percorre longas distâncias com baixo custo operacional e alta segurança. Desvantagens. Alto custo de investimento inicial e burocracia para iniciar na atuação. Transporte rodoviário. É o modelo mais utilizado como forma de transporte de carga em território nacional. Vantagens. Consegue chegar em qualquer local em território nacional, o que deixa mais flexível. E pouca burocracia em relação à documentação. Desvantagens. Alto custo de carregamento devido ao impacto direto causado por pedágios e combustíveis. Maior chance de perdas, roubos e acidentes. Impactos socioeconômicos e ambientais. Na Europa, as temperaturas médias anuais da atmosfera aumentaram de 0,3 a 0,6 graus Celsius desde 1900. Os modelos climáticos predizem aumentos de cerca de 2 graus Celsius relativamente aos níveis de 1990 até o ano de 2100, sendo os aumentos mais acentuados no norte da Europa do que no sul. Entre as consequências potenciais dessa tendência, contam-se a subida do nível do mar, tempestade mais frequentes e intensas, inundações e secas, alterações no bioma e na produtividade alimentar. A gravidade dessas consequências dependerá, em parte, do grau da aplicação das medidas de adaptação nos próximos anos e décadas. Dessa forma, é possível compreender que a Europa possui uma boa fonte de telecomunicação e uma boa rede de transporte, com estradas, rodovias, ferrovias e portos que funcionam. Porém, apesar disso, é imprescindível que seja investido na sustentabilidade do continente, com formas de mobilidade acessíveis e saudáveis. Assim, a finalidade de tal ação é diminuir a emissão de gases poluentes e melhorar a qualidade de vida da população. Agora, falando um pouco sobre a Oceania, ela é o menor
maior continente do mundo e é localizado no hemisfério sul. Todos são 10 mil ilhas e 14 países, sendo que a Europa ocupa 90% do território total do continente. A formação do território é predominantemente de origem vulcânica e todas as ilhas da Oceania têm a população composta por indígenas. Sobre a rede de transporte da Oceania, podemos falar que basicamente quase toda ela é composta pela rede de transporte da frota marinha, sendo 95% do total dos transportes da Oceania. Isso faz com que não só o transporte de carga externa, ou seja, de exportar material para outros continentes e outros países, seja feita para a frota marinha. Também internamente, em rios e lugares internos da Oceania, é feita pela frota marinha. Porque a frota terrestre, ela também é muito importante para a economia, só que ela é precária, como a gente vê no segundo tópico. A frota terrestre ela não tem muito incentivo do governo, porém ela é ainda assim muito importante para a economia, porque ela tem uma grande quantidade no continente, isso sendo trens, ônibus, por exemplo, e caminhões. A gente pode comparar essa rede de transporte com a Europa, que mesmo que lá a frota terrestre seja mais evoluída, ou seja, tenha mais incentivo do governo, por exemplo, com os trens e os ônibus, elas ainda assim são dominadas pela frota marinha. A principal diferença entre a Oceania e a Europa é o tamanho do incentivo na frota terrestre e a presença da frota aérea também na Europa, que não é o caso, não tem uma grande importância na rede de transporte da Oceania. Desde a terceira revolução industrial, é fato que a comunicação ficou estreita com ela. Com isso, a TIC, ou Tecnologias da Informação e Comunicação, foram evoluindo ao longo do tempo. Aqui eu trouxe um gráfico desde 1970 até 2020, que mostra como ocorreu essa evolução. Lá na década de 70, o transporte de dados por dia era na casa de 1 kbyte. Hoje em dia está na casa dos terabytes. E aqui, falando sobre a Oceania, esse gráfico da esquerda mostra que quanto mais escuro é o país, maior é a quantidade de pessoas nele que estão conectadas à internet. Por isso, a Austrália, que é o país mais notório nesse continente, possui entre 17 a 22 milhões de usuários conectados. Logo depois, vem a Nova Guiné e a Nova Zelândia, que tem entre 11 milhões e 17 milhões. Ao lado, temos uma tabela que diz que 85,7% dessa comunicação é feita por internet. Logo depois vem televisão, com uma queda drástica, para 11,4%. Depois vem satélite, rádio e cartas, que são bem poucos comparados ao que a internet fez depois da terceira revolução industrial. Além disso, em setembro de 2009, 1,7 bilhão dos 7 bilhões de pessoas do planeta podiam navegar pela internet, um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2008. E agora, uma comparação entre esse pequeno continente com o mundo mostra que 42% dessas pessoas estavam na Ásia, 42% desses 1,7 bilhão, que é o maior continente do mundo. Logo após, vem a Europa com 24%, as Américas com 25%, a África com 4% e a Oceania com 5% dos usuários conectados. A discrepância, porém, não se dá apenas no número de pessoas que acessam a internet, mas também na qualidade da navegação. A Europa, que possui a melhor velocidade de internet do mundo, na casa dos 60 megabytes por segundo, como acontece na Suécia, é muito diferente das ilhas que estão na Polinésia da Oceania, como acontece com o Tahiti, onde a média de internet não chega aos 20 megabytes por segundo. A Oceania conta principalmente com o transporte marítimo e aéreo. Com exceção da Austrália e Nova Zelândia, a maioria dos países não tem capital suficiente para atualizar e aumentar a infraestrutura, e muitos não conseguem sequer manter adequadamente a que já existe no setor de transporte. O desenvolvimento do setor aéreo é essencial para as ilhas do Pacífico, principalmente porque o turismo se dá por via aérea. Muitos países insulares não têm recursos suficientes para investir em setor aéreo, a fim de seguir os elevados padrões de qualidade e a segurança, ambos definidos internacionalmente pela Organização da Aviação Civil Internacional. Ao se comparar o número de aeroportos a cada 1.000 habitantes, observaremos que a média regional é de 0,09 aeroportos por 1.000 habitantes.
inferior à média mundial de 0,19 aeroportos por 1.000 habitantes. Apenas 3 países estão acima da média. Ilhas Cook, com 0,73 por mil, Niue com 0,65 por mil e Ilhas Marshall, com 0,28 por mil. No começo dos anos 1970, 2 grupos de companhias aéreas serviam as nações ilhas, com serviços internacionais. O primeiro grupo é formado pelas pioneiras nas nações metropolitanas, Austrália, Nova Zelândia, França, Canadá e Estados Unidos. E o segundo grupo foi formado por companhias aéreas que surgiram com a independência recente das nações ilhas. São elas Fiji, Samoa, Nauru, Papua Nova Guiné, que faz parte da Air Niue. Ter uma companhia aérea para as nações ilhas do Pacífico era importante, pois é um símbolo de independência, traz transferência de tecnologia e dá suporte ao desenvolvimento turístico. O transporte marítimo é crucial para a economia e para o desenvolvimento da região do Pacífico. Como os países são geograficamente dispersos e como o transporte aéreo tem custo alto, principalmente para os transportes de cargas. Devido à instabilidade e precariedade dos serviços de transporte de cargas da região do Pacífico Sul, houve a fundação pelos 12 países do Fórum de Países do Pacífico, em 1978, de uma companhia de navegação chamada TFL, visando manter regularidade nos serviços de navegação de cargas e encorajar o desenvolvimento econômico da região do Pacífico Sul. As linhas regulares de transporte de mercadorias estão ligadas a bens manufaturados, alimentos e combustível. Ocorrem 3 tipos de transporte marítimo na região: transporte de longo curso no Oceano Profundo, transporte regional e transporte doméstico intrainsular. Nos últimos anos, o crescimento e a difusão das tecnologias de informação e comunicação na Oceania tem sido enorme, principalmente no tocante às redes de telefonia celular, que já atinge 92% da área. Outro dado importante é o crescimento dos cabos de fibra óptica submarinos, que substituem os satélites, trazendo uma melhor qualidade nos serviços de banda larga. Enquanto alguns países e ilhas chegam a ter 70% de usuários da internet em relação à população total, outros têm baixíssimo acesso à internet, que concentram 84% da população da Oceania subdesenvolvida, mas com acesso inferior a 10% da população. Então, os tipos de modais de transporte de mercadoria: aviação, transporte ferroviário, hidroviário, que é um dos mais importantes, que transportam produtos de floresta, pão e cargas em geral, e o transporte rodoviário. A Austrália e Nova Zelândia possuem alto grau de desenvolvimento socioeconômico, estando com melhor qualidade de vida do planeta, apresentando fortes industrializações e agropecuária altamente mecanizada. Outros países apresentam economia com pouca expressividade, baseada na agricultura. Já o turismo é desenvolvido em todos os países. Um dos impactos ambientais é o aumento do nível das águas oceânicas, por conta do degelo das calotas polares, principalmente em países pequenos. Isso tudo por conta do aquecimento global, dado pelo agravamento do efeito estufa. Portanto, conclui-se que a Oceania, por seu processo de formação e a geografia do continente, apresenta certa precariedade no sistema de transporte, sendo o aéreo e o marítimo os principais meios. De modo, para que haja uma evolução nesse setor, é necessária maior infraestrutura e investimento dos países de forma a conquistar uma facilidade não só para o meio turístico, como também para a própria população local.